Essa é a 7ª aula sobre os conjuntos numéricos. Nas aulas anteriores, cujos links estão aí na descrição do vídeo, nós falamos sobre o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Nessa importantíssima aula, nós vamos falar sobre o conjunto dos números reais, suas propriedades e vamos também resolver alguns exercícios. Lembrando que para essas aulas eu elaborei um PDF cujo link também está aí na descrição do vídeo para você baixar e acompanhar as aulas. Esse PDF possui um espaço reservado, um espaço destinado para você fazer anotação da teoria. Consta aí também nesse PDF todos os exemplos, todos os exercícios que eu resolvo aqui durante a aula, com espaço também para você fazer a sua resolução. Além disso, ao final do PDF você vai ter acesso a uma lista de exercícios com gabarito. Tudo feito com muita dedicação e muito carinho para você que quer se dar bem no seu concurso, na sua prova, no seu vestibular. Se você é novo por aqui, eu sou o professor Paulo César, criador do PC da Matemática, e gostaria de lhe pedir, caso você goste desse conteúdo, desse material que eu estou disponibilizando para você, que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, porque assim você vai estar me ajudando. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre o conjunto dos números reais, que, por definição, é o conjunto formado pela união dos racionais com os irracionais. Essa é a definição do conjunto dos números reais. É o conjunto formado pela união dos racionais com os irracionais. Portanto, até aqui onde nós estamos, todo e qualquer número é um número real. Eu estou falando até onde nós estamos, tá, pessoal? Existe outro tipo de número, chamado número complexo, que não faz parte do conjunto dos números reais. Mas isso é uma história para uma outra aula, tá bom? Bom, uma observação importantíssima. Do que nós estudamos até agora, nós observamos que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, que está contido no conjunto dos números reais, do que a gente estudou até agora. Muito bem. Em vista disso, que tipo de número, deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor, a visibilidade, que tipo de número vai estar aqui nessa região em verde? Ora, o que vai estar aqui na região em verde são os números naturais, que constam de quem? Do zero e dos inteiros positivos. São o tipo de número que aparece aqui nessa região em verde. Muito bem, agora vamos pensar na região em azul, essa região em azul aqui. Que tipo de número vai constar aí nessa região em azul? Vão ser os números que são inteiros, na verdade, mas não são naturais. Ora, os inteiros que não são naturais são quais? São os inteiros negativos. Os inteiros negativos que são inteiros, mas não são naturais. Um pouco mais, na próxima região, na próxima periferia, parece o que? Uma cor de goiaba aqui, né? Vamos dizer assim. Que tipo de número vai estar aqui nessa região cor de goiaba, pessoal? Os números que são racionais, mas não são inteiros, na verdade. Os racionais que não são inteiros. E os números racionais que não são inteiros são o quê? Os decimais exatos e as dízimas periódicas, conforme eu mostrei para vocês na aula sobre o conjunto dos números racionais. Por fim, essa região em roxo aqui, olha só, essa região em roxo. Pela definição de número real, pela definição do conjunto dos números reais, os que vão estar aqui são os reais que não são racionais. Ora, os reais que não são racionais são quem? São os irracionais, uma vez que o conjunto dos números reais é a união dos racionais com os irracionais. Portanto, aqui nessa região em roxo, nós vamos ter os irracionais. Excelente. Vamos lá. Bom, agora algumas propriedades. Essas primeiras propriedades são bem mais simples, mas depois nós vamos trabalhar umas propriedades mais interessantes. Bom, a primeira propriedade diz o seguinte: sejam x, y e z números reais quaisquer. A propriedade A1, eu estou notacionando assim, ó, A1 para dizer que é a propriedade 1 da adição. São 4 propriedades da adição, 4 propriedades da multiplicação e uma propriedade que une a adição com a multiplicação. Bom, essa primeira propriedade, pessoal, ela é chamada de associativa. O que ela diz para a gente? Ela diz que toda vez que você quiser somar 3 números reais, x, y e z, tanto faz você somar os 2 primeiros números e o resultado somar com o terceiro, ou você pode somar o primeiro número ao resultado da soma do segundo com o terceiro.
Então, por exemplo, vamos supor que você queira somar os números 17, olha, eu quero somar o 17 mais 92 mais 8. A propriedade diz que você pode somar os dois primeiros, sem problema nenhum, soma os dois primeiros, e o resultado soma com o terceiro, ou você pode somar os dois últimos e o resultado somar com o primeiro. Nesse caso, convém a gente somar os dois últimos, porque, olha só, a gente tem aqui 92 mais 8 dá 100, mais 17, 117, tá bom? Bom, então essa é a propriedade 1, chamada de associativa da adição. A propriedade 2 é a propriedade comutativa. Quaisquer que sejam os dois números reais que você considerar, o x mais y é sempre igual a y mais x. Tanto faz somar x mais y ou y mais x, que você vai obter o mesmo resultado. Propriedade 3 da adição é o elemento neutro, pessoal. Existe um número especial no conjunto dos números reais que a gente chama de zero e notaciona assim, ó, tal que qualquer que seja o número real que você tomar e somar com zero vai dar esse próprio número real. É o chamado de elemento neutro. Propriedade seguinte é o simétrico. O simétrico, qualquer que seja o número real x, existe um outro número notacionado por menos x, tal que a soma desses dois números é zero. Então, por exemplo, se a gente pensa aqui no 5, ó, o 5 é um número real, não é verdade? Existe um outro número real chamado menos 5, tal que o 5 mais o menos 5 é igual a zero. É isso que diz essa propriedade, tá bom, pessoal? Simétrico, simétrico. Muito bem. Bom, aqui estão as 4 propriedades da adição. Agora vamos falar das 4 da multiplicação. A primeira propriedade da multiplicação também é a propriedade associativa, que diz que se você quiser multiplicar 3 números, tanto faz multiplicar os dois primeiros e o resultado multiplicar pelo terceiro, ou você multiplica os dois últimos e o resultado multiplica pelo primeiro. Tanto faz. Então, por exemplo, vamos supor que você tem assim, ó, 17 vezes 2, vamos colocar assim, ó, vezes 2 vezes 5. Então, você pode fazer 17 vezes 2 e o resultado multiplicar por 5, ou você pode multiplicar os dois últimos, 2 vezes 5, 10, e o resultado multiplicar por 17. Nesse caso aqui, convém a gente fazer 2 vezes 5, 10, vezes 17, 170. Olha a importância das propriedades, na verdade. É isso que diz essa propriedade. É a propriedade associativa da multiplicação. Muito bem. A próxima propriedade é a comutativa da multiplicação. X vezes y é igual a y vezes x. Bom, isso é sempre verdade, pessoal, quando a gente está trabalhando com números reais. Se você tem algum conhecimento de matriz, você vai observar que lá na teoria das matrizes, quando a gente se fala de multiplicação de matrizes, isso não acontece. Nem sempre o produto das matrizes A e B, o produto AB das matrizes A e B é igual a BA. Acredite em mim que é a mais pura verdade, tá bom? Mas aqui, para números reais, isso funciona perfeitamente. X vezes y é igual a y vezes x, tá? É a propriedade da multiplicação M2, chamada de associativa. A próxima é o elemento neutro da multiplicação. Aqui a gente tem o elemento neutro da adição, aqui a gente tem o elemento neutro da multiplicação. Existe um número especial no conjunto dos números reais que a gente chama de 1 e indica assim, ó, tal que qualquer que seja o número real vezes esse 1 é o próprio número real, tá bom? É a propriedade M3, elemento neutro da multiplicação. E agora o inverso, qualquer que seja o número x diferente de zero, existe um outro número que a gente notaciona assim, ó, x elevado a menos 1, tal que o produto dos dois é igual a 1. Bom, não pode confundir, pessoal, o inverso com o oposto ou simétrico. Aqui a gente tem, ó, o simétrico, essa propriedade aqui, ó, simétrico. Ou oposto, tanto faz. Tá bom? Simétrico ou oposto. Aqui a gente tem o inverso. Inverso. Excelente. Bom, de tal forma que a gente diz o seguinte, ó, dado um número real x, o simétrico dele ou o oposto é menos x, e dado o número real x diferente de zero, o inverso dele é 1 sobre x. Por que vai ser necessário a gente dizer que esse x é um número diferente de zero? Porque o inverso de zero não existe. Melhor dizendo, 1 sobre zero não existe. 1 sobre zero não existe, tá bom? Então, por exemplo, se você tem assim, o 6. O oposto de 6 é menos 6.
E o inverso de 6 é o quê? É 1/6. 1/6. Tá bom, pessoal? Agora uma última propriedade que faz a ligação entre a adição e a multiplicação, que é a propriedade distributiva. X que multiplica y mais z é igual a xy mais xz. É distributivo aqui que a gente está acostumado. Ó. X vezes y, tá aqui xy. E x vezes z, tá aqui, ó, xz. Tá bom? Agora, pessoal, a propriedade fechamento. A gente vai dizer que uma operação é fechada em um determinado conjunto quando tomarmos dois elementos desse conjunto, operarmos com esses dois elementos e obtermos como resultado um outro elemento desse conjunto. É isso que eu quero dizer com a operação é fechada em um conjunto, é a propriedade fechamento. Uma operação é fechada em um conjunto quando a gente tomar dois elementos desse conjunto, operar com esses dois elementos e obter por resultado um outro elemento desse conjunto. Então tá, em vista dessa definição, vamos verificar quais dessas operações são fechadas em N, Z, Q, I e R. Vamos lá? Bom, então pensando aqui no conjunto dos números naturais, pessoal, a soma é fechada nos naturais, ou seja, toda vez que você somar dois números naturais, você vai obter por resultado um número natural? Vai. Então a gente diz que a soma é fechada nos naturais. E a subtração? Quaisquer dois elementos, quaisquer dois números naturais que você subtrair, você vai obter por resultado um número natural? Não. Por exemplo, você toma o 2 e o 5. Se você faz 2 menos 5, 2 menos 5, você obtém um outro número, é verdade, que é o menos 3. Mas esse menos 3 não é um número natural. Portanto, a subtração não é fechada no conjunto dos números naturais. Então, vou deixar em branco, tá? As que forem fechadas, eu vou dar um xizinho, e as que não forem, eu vou deixar em branco. Multiplicação agora. A multiplicação é fechada nos naturais? Toda vez que multiplicarmos dois números naturais, vamos obter por resultado um número natural? Vamos. Opa, então a multiplicação é fechada nos naturais. Vamos lá. A divisão é fechada nos naturais? Não. Se você pensa, por exemplo, no 10 e no 3, são dois números naturais, mas 10 dividido por 3 não é um número natural. Então, a divisão não é fechada nos naturais e também a radiciação não. Se você pensar, por exemplo, no raiz de 2. 2 é um número natural, no entanto, raiz de 2 não é natural. Então, aqui no conjunto dos números naturais, as operações que são fechadas são a soma e a multiplicação. Estou analisando, pessoal, essas 5 operações, mas poderia ter outras, a potenciação, mas vamos só nessas 5 aqui que já dá para a gente ter uma ideia da propriedade de fechamento. Bom, caminhando um pouco mais, agora vamos estender um pouco mais nosso universo de números e vamos considerar o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos números naturais juntamente com os inteiros negativos. Agora a gente considera os negativos. Vamos lá. A soma é fechada em Z? Quaisquer que sejam dois números inteiros que você tomar e somar, você vai obter por resultado um número inteiro? Vai. Opa, a soma é fechada em Z. A subtração é fechada em Z? Também, pessoal. Agora, quaisquer dois números inteiros que você tomar e fizer a diferença, a subtração, você vai obter por resultado um número inteiro. Então, a subtração também é fechada em Z. Vamos lá. A multiplicação é fechada em Z? Também é fechada em Z. A divisão? Não, a divisão não, né? A gente pode tomar o mesmo 10 e 3. 10 dividido por 3 não vai ser um número inteiro. Mesmo que 10 e 3 sejam inteiros, a divisão não vai dar inteira. Então, a divisão não é fechada em Z. E a radiciação? Também não é fechada em Z. Se a gente toma o 2, o raiz de 2 não é um número inteiro. Muito bem. De qualquer forma, as coisas melhoraram um pouquinho aqui no conjunto dos números inteiros, né? 3 operações são fechadas aqui em Z. A gente tem apenas 2 operações fechadas em N. Um pouco mais, estendendo o nosso universo de números agora e passando para o conjunto das frações, para o conjunto de todos os números da forma A sobre B, em que A e B são números inteiros e B é um número diferente de zero. Muito bem. A soma de dois racionais é racional? É. Ó, bacana. A soma é fechada em quê? A subtração de dois racionais é racional? É. Subtração também é fechada. A multiplicação
Também, acredita em mim que é mais pura verdade. A divisão. É claro que quando eu falo a divisão, pessoal, eu estou dizendo que a divisão já está bem definida, tá? Não vai pensar em, professor, eu vou pensar no racional 6 e no racional 0. 6 dividido por 0 não é um número racional, mas 6 dividido por 0 não está nem definido no conjunto dos números racionais, tá bom? Então, a divisão de dois racionais é um número racional? Também é. Se você divide duas frações dessa forma, né, com A e B inteiros, você vai obter um número racional. E a radiciação é fechada em quê? Não, não é. A radiciação não é fechada em quê? Você pode tomar de novo 2, né? Raiz de 2 não é um número racional. Muito bem, de qualquer forma, as coisas melhoraram, né? Bom, o que há de se esperar, pessoal? Quando a gente passar aqui para o próximo conjunto, há de se esperar que esse conjunto seja melhor ainda, né? Há de se esperar de que mais operações sejam fechadas aqui no próximo conjunto. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer, conforme nós já verificamos em uma aula anterior aí, não é verdade? Então vamos lá. A soma, preste atenção, a soma de dois irracionais é necessariamente um número irracional? Não, não é. Então a soma não é fechada em I. Por que a soma não é fechada em I, pessoal? Pelo seguinte, a gente pode tomar o racional, ó, 1 mais raiz de 2 é um racional, desculpa, é um irracional, né? Irracional. Tome o 1 mais raiz de 2, né? Esse racional, e vou somar com 1 menos raiz de 2. Ó, são dois números irracionais. Quando eu somar esse raiz de 2 com esse, ó, vai simplificar, vai sobrar 1 mais 1, 2, que não é um número irracional. Portanto, a soma não é fechada no conjunto dos números irracionais. Na mesma linha de raciocínio, a gente conclui que que a subtração não é fechada no conjunto dos números irracionais. A multiplicação também não. A gente pode tomar raiz de 2 e raiz de 2, ó. São dois números irracionais, tais que o produto dá raiz quadrada de 4, que é 2. Então, a multiplicação também não é fechada nos irracionais e também a divisão não é fechada nos irracionais. Mas a radiciação é, pessoal. Acredita em mim que é a mais pura verdade. Até cabe uma prova, uma justificativa. Mas para esse vídeo aqui não ficar muito grande, eu não vou fazer essa justificativa não, tá? Então, a radiciação é fechada nos irracionais. Ou seja, toda vez que você tomar a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta de um número irracional, você vai obter por resultado um número irracional. Jamais a raiz de um número irracional vai ser um número racional. E, portanto, a radiciação é fechada no conjunto dos números irracionais. Excelente. Agora sim, então, pessoal, ó, a gente tem aqui o conjunto dos números reais. Acredita em mim que é a mais pura verdade. Todas essas 5 operações são fechadas no conjunto dos números reais. Aí eu vou colocar, ó, x aqui em tudo. Bacana, não é verdade, pessoal? Então, essa é a propriedade fechamento. Bom, continuando, algumas outras propriedades, agora um pouco mais interessantes. Vamos lá. Bom, a primeira propriedade diz o seguinte: se x e y são números reais, tais que x é maior do que 0 e y é maior do que 0, então x mais y é maior do que 0 e x vezes y também é maior do que 0. Bom, a beleza dessa propriedade está no seguinte: toda vez que você somar dois números positivos, você obtém por resultado um número positivo, e toda vez que você multiplicar dois números positivos, você também obtém por resultado um número positivo, tá? Isso é o que diz a propriedade 1. Beleza. Vamos lá, propriedade 2 agora. Bom, a propriedade 2 é a lei do corte. Toda vez que você tiver uma igualdade do tipo x mais e igual a y mais e, então x igual a y. Na verdade, é a lei do corte que o aluno adora, mas tem que ter cuidado com os cortes. Daqui a pouco eu vou te mostrar por quê. Então, vamos supor que você tem algo do tipo assim, ó, x mais 2 igual a 3 mais 2, ó, 3 mais 2. X mais 2 igual a 3 mais 2. Então, observe que a gente tem aqui, ó, 2 no primeiro membro, 2 no segundo membro. O 2 aqui pra gente é o nosso zzinho aqui da propriedade. Então, você pode cortar, né? Corta esse com esse e conclui que x é igual a 3. É a propriedade, é a lei do corte para a adição. Muito bem. Bom, propriedade seguinte, propriedade 3, atenção para essa, pessoal, ó, também é a lei do corte, só que para a multiplicação.
X vezes Z igual a Y vezes Z. Então, o X é igual a Y, mas tem uma condição. O Z não pode ser um número diferente de zero, pessoal. Tem que ter atenção nos detalhes. Então, se não tivesse essa parte aqui, ó, vamos supor que essa afirmativa aqui, fosse um verdadeiro ou falso, que você teria que marcar lá, né, se era verdadeiro ou falso. Como ela está? Ela é falsa, porque ela não vai funcionar se o Z for zero. Bom, mas vamos lá, alguns exemplos para clarear as ideias. Vamos supor que você tem assim, ó, 2 vezes... 2 não, vamos colocar o X primeiro. Vou colocar assim, ó, X vezes 3 igual a 7 vezes 3. Isso, ó, X vezes 3 igual a 7 vezes 3. Observe que o meu Z aqui, pessoal, é o 3 e é um número diferente de zero. Então, você pode cortar o 3 aqui, ó, sem problema nenhum, e concluir que o X é igual a 7. Bom, agora qual é o problema se esse Z for zero? Você pode ter o seguinte, olha só, 2 vezes 0, ó, 2 vezes 0 é igual a 3 vezes 0, concorda comigo? 2 vezes 0 é igual a 3 vezes 0. Muito bem. Quem está fazendo o papel de Z aqui para mim é o 0. Você pode cortar esse 0? Ó, corta esse, e aí você vai ter 2 igual a 3. Isso é verdadeiro? Não é. Tem que ter cuidado com os cortes, tá, pessoal? Então, em especial, a lei do corte para a multiplicação, a gente tem que ter muito cuidado. Quer ver um outro exemplo bacana que o aluno às vezes se perde se ele não conhece bem essa propriedade? Vamos supor que você esteja resolvendo a seguinte conta, olha só, x que multiplica x menos 3, igual a 2, por exemplo, ó, 2 que multiplica x menos 3. Olha que bacana. Então, a gente observa que a gente tem aqui, ó, a gente tem o x menos 3 no primeiro membro e também o x menos 3 no segundo membro. Esse x menos 3 está fazendo o nosso papel de Z aqui da propriedade. Você está tentado em cortar esse x menos 3? A gente fica tentado, na verdade. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, a gente só pode cortar se o que a gente estiver cortando for um número diferente de zero. E aí, professor, o que a gente deve fazer? A gente deve resolver essa equação em dois casos. A gente deve dividir em dois casos a partir daqui, ó. A partir daqui a gente faz o seguinte, ó. Se x menos 3 é um número diferente de zero, então você pode cortar o x menos 3 com x menos 3, e aí você obtém x igual a 2. Já é uma solução da equação. Bom, e se o x menos 3 for igual a zero? Opa, se o x menos 3 for igual a zero, você vai obter aqui, ó, x igual a 3, que é outra solução da equação. Professor, Qual a ideia de solução de uma equação que a gente deve ter? Um número vai ser solução de uma equação quando colocado no lugar da incógnita, produzir uma igualdade verdadeira. Experimenta substituir x aqui por 3. O que a gente vai obter aqui? Ó? Vou até mudar de cor para ficar bonito o negócio. Ó. O que a gente vai obter aqui substituindo o x por 3? 3 vezes 3 menos 3, 0, igual a 2, vezes aqui 3 menos 3, 0. A igualdade é verdadeira? 3 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 0 também dá 0. Então, a igualdade é verdadeira e, portanto, x igual a 3 é a solução da equação. Então, pessoal, tenha cuidado com a lei do corte. A gente só pode cortar se o que estivermos cortando ali for um número diferente de 0. Tá bom? Importantíssima essa propriedade. Próxima propriedade diz o seguinte: x vezes 0 é igual a 0. Qualquer que seja o número real que você imaginar, o produto desse número real por 0 é sempre igual a 0. Tá? Essa é a propriedade 4. Essa é mais tranquila, na verdade. Próxima propriedade, também muito importante, diz o seguinte: x ao quadrado maior ou igual a 0. Qualquer que seja o número real que você tomar, ele ao quadrado vai ser um número maior ou igual a 0. Só vai ser 0 se o número em questão for o 0. Apenas o 0 ao quadrado que vai dar 0. Qualquer outro número real ao quadrado vai dar por resultado um número maior do que 0. Jamais um número real elevado ao quadrado vai dar um resultado negativo. Isso é lá para os números complexos. Lá sim, no conjunto dos números complexos, existem números que elevado ao quadrado vai dar por resultado um número negativo, tá? Bom, então essa é a propriedade 5. Propriedade 6, importantíssima essa propriedade, pessoal. Diz o seguinte:
Se o produto de dois números reais é zero, então necessariamente um deles é zero. Pessoal, é uma propriedade simples, mas forte. O tempo todo a gente está usando essa propriedade. Se o produto de dois números reais é zero, necessariamente um deles é zero. Não tem como o produto de dois números reais ser zero e os dois serem diferentes de zero. Necessariamente, pelo menos um deles tem que ser igual a zero. Mas, professor, e aí, onde é que a gente usa essa propriedade? Essa propriedade é muito usada em equações do tipo, vamos supor que você esteja resolvendo a equação, ó, 2x mais 1, que multiplica, vamos lá, x menos 3, por exemplo, ó, fechou parênteses aqui, igual a zero. Bom, o aluno desavisado, que não é o seu caso, vai olhar para essa equação e vai inventar de fazer aqui distributiva. O professor pode fazer distributivo, não tem problema nenhum. Você vai obter uma equação de segundo grau, não sei se você já sabe resolver, se não sabe, mas pode aplicar distributiva e resolver a equação através da fórmula de Bhaskara, né? A famosíssima fórmula de Bhaskara. Mas não convém. Por quê? Pelo seguinte, eu estou enxergando aqui, olha só, o produto, tá vendo? Eu tenho um produto de dois números reais e o resultado do produto está dando zero. O que a propriedade diz pra gente? Que um deles tem que ser zero. Então, você vai escrever lá, ó, 2x mais 1 igual a zero, ou o quê? x menos 3 igual a zero. Aqui você vai concluir que o x é igual a menos 1/2, fazendo meio que direto aqui, tá, pessoal? E aqui você vai concluir que o x é igual a 3. Importantíssima propriedade. Se o produto de dois números reais é zero, então necessariamente um deles é zero. Novamente, se você já tem conhecimento lá da teoria das matrizes, a gente observa que essa propriedade não funciona para as matrizes. Ou seja, é possível a gente ter duas matrizes A e B, tal que o produto dessas duas matrizes é a matriz nula, né? É o zero. No entanto, nenhuma das matrizes é zero. Se você tem conhecimento, você vai saber do que eu estou falando. Se você não tem, já você vai aprender esse conteúdo, tá bom? Bom, próxima propriedade, também importantíssima, propriedade 7, diz o seguinte. Bom, antes de falarmos da propriedade 7, vamos ilustrar com um exemplo numérico? Vamos colocar assim, ó, o 3 é menor do que 7. Na verdade, o 3 é menor do que 7. Muito bem, então eu vou fazer agora o seguinte, ó, inicialmente eu vou multiplicar essa desigualdade por 4, mais 4, que é um número positivo. Quando a gente multiplica essa desigualdade por 4, olha só o que a gente vai obter. 3 vezes 4, 12. E aqui 7 vezes 4, 28. Qual a relação entre o 12 e o 28? É menor, tá bom? Então, eu tenho 3 menor do que 7, multipliquei por 4, obtive 12 menor do que 28. Muito bem. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa mesma desigualdade por menos 5, pode ser menos 5? Vamos lá? Olha só, 3 vezes menos 5 vai dar menos 15, E aqui 7 vezes menos 5, menos 35, Aí vem aquela pergunta de seleção. Qual é a relação entre o menos 15 e o menos 35? O menos 15, pessoal, é maior do que o menos 35, não é verdade? Muito bem. Então, qual é a mensagem da propriedade? A mensagem da propriedade é o seguinte. Toda vez que você tiver uma desigualdade como essa e multiplicar essa desigualdade por um número positivo, o sinal se mantém. Observe que é menor, aqui continua menor. Tá vendo? E quando você tem uma desigualdade como essa e multiplica por um número negativo, menos 5 é um número negativo. O sinal você deve trocar, ó, de menor passa para maior. Isso que diz essa propriedade. E não sei se você está acostumado já com essa propriedade, se você já resolveu, se você tem conhecimento da resolução de inequações do primeiro grau. Como é que a gente deve proceder para resolvermos, por exemplo, a inequação x mais 1 maior do que, não sei, 3x mais 7, por exemplo. Como é que a gente resolve uma inequação como essa? A ideia é resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Ou seja, tudo que tem x deixa no primeiro membro, que não tem, passa para o segundo membro. A única diferença é que se em algum momento você tiver que multiplicar a desigualdade por um número negativo, você tem que trocar todos os sinais, inclusive o sinal da desigualdade, tá bom? Então vamos resolver? Bom, x, ó, agora o 3x para o primeiro membro menos 3x, maior do que 7,
1 para o segundo membro, menos 1. Um pouco mais. X menos 3x dá menos 2x. Maior do que 7 menos 1, 6. Opa, eu preciso agora multiplicar por menos 1, porque eu quero uma informação a respeito de x positivo, e aqui está aparecendo negativo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou multiplicar por menos 1. Como menos 1 é um número negativo, eu devo trocar todos os sinais. Todos os sinais, inclusive o de maior vai passar para menor. Então, menos 2x vezes menos 1 vai dar mais 2x. O maior passa para menor e o mais 6 vezes menos 1, menos 6. Portanto, o x vai ser menos 6 dividido por 2, menos 3. Tá bom, pessoal? Importantíssima essa propriedade. Dada uma desigualdade do tipo x menor do que y, se você multiplicar essa desigualdade por um número positivo, o sinal se mantém. Para o número negativo, você deve trocar o sinal. Bacana, já estamos acabando, pessoal. Vamos lá. Bom, a próxima propriedade, também importantíssima, diz o seguinte. Se a soma dos quadrados de dois números reais x e y é igual a zero, não tem jeito, pessoal. Os números x e y são iguais a zero. Bacana também essa propriedade. Daqui a pouco nós vamos resolver um exercício usando essa propriedade. Então, se a soma dos quadrados de dois números reais x e y é zero, não tem jeito. Esses números x e y são iguais a zero. É isso que está dizendo a propriedade, tá bom? Muito bem, pessoal. Chegamos ao final dessa parte teórica. O que temos que fazer agora? Alguns exemplos, alguns exercícios para clarear as ideias. Bora lá?